Olá, mais um dia aqui com você na Semana do Valor. E nesta semana, acredite em si. Estreando essa semana, no Acredite em Si, para mim é algo muito forte, principalmente porque eu estou buscando trazer para você conteúdos importantes, aquilo que normalmente vem atrapalhando o ser humano de simplesmente ficar parado, atrapalha e paralisa. E hoje o ponto que eu vou dizer é sobre permissão. Quantas pessoas, eu conheço muitas, precisam de permissões, precisam de uma permissão para existir. Claro que é normal, todos nós precisamos de vez em quando de uma permissão, de um feedback do outro. É legal isso, porém quando essa permissão passa a fazer parte de uma existência, aí tem um problema muito grande. Por isso, o pedir permissão para o outro impede o ser humano de ser feliz. Eu vou falar alguns pontos, mas antes disso eu separei uma frase do Steve Jobs. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: não permita que o ruído das opiniões dos outros abafe sua voz interior. Olha como é profundo isso. Steve Jobs que escreveu isso, que falou isso. E algo que ele bate, porque ele está falando da voz interior. E, claro, todo o nosso processo é interno, as nossas vozes internas, elas falam com a gente, elas determinam, claro, aquilo que fazemos, o que somos. E a voz interna, as vozes somos nós mesmos, né? E o interessante é que, normalmente, desde criança, todos nós precisamos de permissão. Permissão até mesmo para termos limites. Só que algumas vezes essas permissões elas passam a ser patológicas, elas passam realmente a impedir. Eu vou dar alguns exemplos, eu separei 4 exemplos que eu acredito ser muito importantes. Um deles, o primeiro, é quando você tem uma opinião e se cala. Você pensa numa opinião, porém se cala, com medo da crítica do outro, com medo do que o outro vai dizer, vai falar, vai pensar. E isso realmente atrapalha. Quantas pessoas... Tinha uma propaganda, lembra aquela do Fernandinho? O cara pensava, estava na mesa, né? E ele pensava em uma solução da empresa, etc. E eu tenho a solução é vender, sei lá, não lembro para onde, mas vender para a Alemanha, vender para alguém. E ele não falava, mas um outro veio e falou. Ou seja, algumas pessoas têm um medo de expor as suas opiniões. É uma questão de expor simplesmente com qualidade, expor com tranquilidade, com bom senso, mas você pode expor a sua opinião, sim. Eu posso expor a minha opinião. Já fui bonzinho, tá? Já tive épocas da minha vida, inclusive tímido, como eu falei outro dia, épocas da minha vida, eu precisava da opinião externa até... Eu precisava de opinião externa até para as roupas. Olha que coisa. Aí vem um segundo item que eu também acho importante, eu separei aqui. Tá. É quando as emoções dos outros, ou assim, quando a opinião dos outros causa uma emoção em você. Ou seja, a opinião do outro vai te constranger, vai fazer com que você fique constrangido, constrangida. A opinião do outro talvez possa fazer, por exemplo, como eu já vi, você está vestido com uma roupa para a festa, se alguém, não gostei. Você se sente bem com aquela roupa, mas a pessoa não gostou. Aí, de repente, você é obrigado a se trocar novamente, porque uma pessoa não gostou. Ou seja, a opinião do outro normalmente faz com que nossas emoções entrem em movimento, normalmente não para o lado positivo, tá? Uma outra, eu anotei aqui também, essa é forte, não saber dizer não. Inclusive, a respeito de não saber dizer não, eu estou praticamente para gravar um vídeo, e assim eu vou publicar, e mostrar como sair disso. Porque o não saber dizer não, nós ficamos com aquele não engasgado. Quantas pessoas ficam tempos com aquele não na garganta, fazendo aquilo que não quer fazer, se obrigando a fazer aquilo que não quer fazer, simplesmente por uma palavra de 3 letras, não. E isso nós trabalhamos, inclusive, no Reencontrando o Seu Eu. Em todos os treinamentos nós trabalhamos um pouco de tudo, mas no Reencontrando o Seu Eu,
nós trabalhamos muito forte esse fato da pessoa ter a dificuldade de dizer não, ou aquelas que têm dificuldade de dizer sim. Isso machuca. Esse engasgo traz dor no peito, deixa, inclusive, com problema até físico na garganta e outras coisas mais. E uma outra, e é a última, é o medo da rejeição. Muitas vezes as pessoas, elas acabam simplesmente ouvindo a opinião do outro e não expondo a sua opinião, precisando da autorização de viver, precisando da permissão com aquele medo de ser rejeitado, de não ser amado, de ficar só. E eu vou dizer uma coisa para você, o mundo gosta de pessoas que expressam as suas opiniões. As pessoas que expressam as suas opiniões estão cercadas de gente. As pessoas que expressam as suas opiniões, elas cativam a multidão. Por isso é importante aprender a expressar. É fácil? Claro que não é fácil. É um processo que muitas vezes pode demorar tempos, terapias, treinamentos e, inclusive, até o desenvolver disso, a pôr em prática. É necessário, muitas vezes, até passar por dificuldades, como brigar com pessoas conhecidas, porque você está acostumado com uma pessoa que sempre fala assim para você, de repente ela vem e fala não, você já arranjou um conflito. Não é fácil. Largar essa mania de precisar permissão realmente não é muito fácil, não. Entretanto, nós trabalhamos dentro dos treinamentos algo muito forte, que é a autoestima. Claro, a comunicação, a emoção. Trabalhamos várias coisas para que você possa ter uma autoestima forte. Por isso, essa semana, do Acredite em Si. Porque quando nós acreditamos em nós mesmos, fica muito mais fácil, facilita expormos as nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas vontades. E isso dá o gosto de viver. Isso faz com que o ser humano seja mais feliz. E as pessoas que estão à sua volta aproveitam. Porque é tão bom poder expressar aquilo que sentimos, poder expressar aquilo que somos. Não tem coisa mais agradável, mais gostosa. Eu falo isso porque, sim, claro, normalmente o tímido ele tem isso, ele vem com aquele medo de dizer não, ele entra um pouco naquela que a gente chama de criança submissa, né? Ele entra um pouco nesse fato de pedir permissão para ser. Eu passei por isso, me doeu muito, machucou muito. E hoje eu sei o nome para isso, chama-se liberdade. Não tem outra, ou uma sensação talvez se tem, podemos até achar, mas a sensação de ser livre para podermos ser aquilo que desejamos, para expressarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, é algo maravilhoso. Por isso, não pare jamais a sua busca. Se você tem essa dificuldade, conhece alguém que tem essa dificuldade, ajude essa pessoa, porque isso, o precisar permissão, ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz tristezas, ele sangra a alma. Não é algo agradável. Ajude o próximo, seja luz no caminho do outro. Faça com que essas pessoas que estão à sua volta acreditem em si e passem a ter mais essa fome de vida, essa fome de viver, essa vontade de buscar, porque o tempo é curto, o tempo passa rápido. Então, hoje essa é a minha mensagem. Você que precisa da permissão do outro, eu não sei qual é o grau, se for um grau normal, tranquilo. Às vezes eu preciso. Eu vou cortar meu cabelo, eu pergunto para minha esposa, ficou legal o cabelo? Às vezes nem tem jeito. O cabelo é feio, tem gente que cabelo é feio, mas ficou bonito, ela vai falar assim, só para agradar, legal. Eu já me sinto melhor, olha que bacana, me sinto um pouco mais bonito. É gostoso isso. Dentro de um padrão normal, acontece essa troca de opiniões, esses feedbacks. Entretanto, não pode paralisar, porque se eu corto o meu cabelo e ela não gostou, eu vou usar exatamente aquele pressuposto do EMA. EMA, cada um com seus problemas. Isso é ser livre, isso é pensar com liberdade, isso é viver, respirar
a vida. Então, eu agradeço o dia de hoje. Foi um dia muito bom para mim, está sendo, e ainda não terminou. Está sendo um dia muito bom. E a cada vez que eu venho, que eu busco algo para trazer para você, que eu pesquiso, eu reflito, eu reaprendo determinadas coisas e eu relembro do meu caminho de vida. É tão bom isso, porque as pessoas pensam, poxa, de repente você foi sempre tranquilo, sempre assim, fácil de falar as coisas. Não. Eu sofri muito. Doeu muito. Machucou muito. E valeu a pena cada segundo. Sabe por quê? Porque agora eu tenho conteúdo para poder falar de certas coisas. Se eu não tivesse vivenciado, como eu vou falar alguma coisa que eu não sei nem o que é? Vale a pena. Busque. Busque sempre o melhor para si. E, terminando, acredite em si. Até amanhã. Talvez nesse final de tarde, eu estou gostando de estar ao vivo neste horário. Amanhã, quem sabe, neste horário, estaremos juntos com mais um tema. Muito obrigado e até mais. Tchau.